vamos retomar algumas coisas que a gente já viu no vídeo anterior sobre os verbos de estado e os verbos de ação, e também vamos falar sobre os linking verbs, os verbos de ligação, tá? Bom, começando, vamos retomar aqui sobre o que é o verbo de ação. Verbos de ação, como o próprio nome já diz, são verbos que expressam uma ação do sujeito. É uma ação transitória que tem muita dinamicidade. Em um minuto você está fazendo aquilo e no minuto seguinte você pode muito bem não estar fazendo mais, tá? Como por exemplo, os verbos to swim, to study, to play, basketball, voleibol e por aí vai, to work. Então, por exemplo, eu posso falar I work at an office, eu trabalho em um escritório, eu falo aqui de maneira mais genérica no presente simples, mas também posso falar no presente contínuo. I'm working at the office right now. E eu posso falar assim justamente porque é uma coisa que eu posso mudar muito rápido. No minuto seguinte eu posso não estar trabalhando mais. Então posso muito bem falar I was working until a minute ago, but now I'm resting. Tá? Então tem uma transitoriedade muito grande e é justamente isso que vai diferenciar os verbos de ação dos verbos de estado. É o que mais diferencia os dois. Os verbos de estado, como o próprio nome já diz, eles são mais estáticos, eles costumam expressar uma condição, uma característica do sujeito, algo que não tem uma grande transitoriedade, que existe ali uma certa permanência, ainda que vá mudar, ou que possa mudar no futuro, não pode mudar de maneira tão brusca, tão rápida, certo? Então, eles não podem ser usados no presente contínuo. Tá? Os static verbs, os verbos de estado, não podem ser usados no presente contínuo. Então, se alguém me conta alguma coisa, por exemplo, e eu digo I doubt you, eu duvido de você, ou I believe in you, eu acredito em você, eu não posso usar isso no presente contínuo, justamente porque são verbos de estado, é uma condição que não vai mudar muito rápido. Claro, eu posso mudar minha opinião, mas depois de um tempo, até que você me prove o contrário, né? Então não tem uma grande transitoriedade ali, logo não são verbos de ação, são verbos de estado e não podem ser usados no presente contínuo, certo? Bom, tendo retomado essas questões aí, vamos agora falar dos verbos de ligação. O que são os verbos de ligação? São os verbos que ligam o sujeito a uma condição ou uma característica desse sujeito, tá? Então, são frases aí que vão expressar uma condição, uma característica do sujeito. E é exatamente por isso que a maioria dos verbos de ligação são verbos de estado, porque os verbos de estado costumam justamente expressar condições e características do sujeito, conforme a gente já viu. Mas, contudo, todavia, existem sim verbos de ação que são verbos de ligação, tá? São exceção, mas existe sim, mas no final nós vamos falar disso. Agora vamos começar falando dos verbos de estado, que são verbos de ligação. Um exemplo muito importante aqui é o verb to be. O verb to be, em suas várias formas, pode ser verbo de ligação, presente, passado, por aí vai. Inclusive, já fizemos muitos vídeos usando o verb to be como verbo de ligação, como por exemplo, I am your teacher, I am your mother, I am your father, I am beautiful, I am smart, I am stubborn. Então aqui nós temos o verb to be como verbo de ligação, unindo o sujeito a uma informação relacionada a esse sujeito, né? Pode expressar condição, pode expressar característica e costuma vir ou como substantivo, sou sua mãe, seu pai, seu irmão, por aí vai, ou como adjetivo, sou bonita, inteligente, teimosa e por aí vai. E como a gente pode ver, é de ligação porque une o sujeito a essa característica, a essa condição. E é um verbo de estado porque existe uma certa permanência ali, ok? Se eu sou sua mãe, sua professora, seu pai, eu não posso deixar de ser no minuto seguinte, né? Se eu sou bonita, inteligente, teimosa, eu posso até deixar de ser, mas depois de um tempo. Não existe uma transitoriedade grande ali.
logo são verbos de estado e não podem ser usados no presente contínuo, tá? Outro exemplo é o verbo look. Na frase, por exemplo, you look beautiful, você está bonita. Quando é usado nesse sentido aqui, o look é um verbo de estado e de ligação. É de ligação porque está expressando uma característica do sujeito, de que o sujeito está bonito. E é de estado porque não tem uma transitoriedade grande. Se o sujeito está bonito, ele vai continuar bonito pelo menos por um tempo ali, certo? Mas é interessante o fato de que look não é sempre um verbo de ligação e nem é sempre um verbo de estado. Na frase aqui, por exemplo, I'm looking at the landscape. Eu estou olhando a paisagem. Aqui, look é um verbo de ação, porque não está falando de uma condição, de uma característica do sujeito. Não, está falando de uma ação bem transitória, com muita dinamicidade, por sinal, do sujeito. Se eu estou olhando a paisagem agora, no minuto seguinte eu posso deixar de olhar. Então, é um verbo de ação e pode perfeitamente ser usado no presente contínuo, conforme está inclusive no exemplo. Bom, outro verbo que cabe comentar aqui é o verbo to taste. Nessa frase aqui, the soup tastes delicious. A sopa está deliciosa. Aqui, o verbo é de ligação, porque está falando de uma característica da sopa, de uma condição da sopa. E é verbo de estado porque não é uma coisa que vai mudar rápido. Se a sopa está deliciosa, ela vai continuar deliciosa. Ela pode até estragar se ficar muito tempo ali guardada, sim, mas leva tempo. Entende? Não é uma coisa que tem uma transitoriedade grande. Então, é um verbo de estado e não pode ser usado no presente contínuo. Outro exemplo, smell. The flower smells good. A flor cheira bem. Aqui temos uma característica do sujeito, então é um verbo de ligação, né? E é um verbo de estado porque não é uma coisa que possa mudar muito rápido, né? Então, não pode ser usado no presente contínuo. Agora, smell nesse outro sentido aqui é um verbo de ação. Quando eu digo, por exemplo, I am smelling the flower, eu estou cheirando a flor. Aqui não há uma condição do sujeito, está falando de uma ação do sujeito, uma ação com uma grande transitoriedade. Se eu estou cheirando a flor agora, eu posso deixar de cheirar no minuto seguinte. Então, é um verbo de ação e, como já está no exemplo, pode perfeitamente ser usado no presente contínuo, tá? Mas, Tati, você só me deu exemplos de verbos de estado, que são verbos de ligação. E você me falou que também existem verbos de ação que podem ser verbos de ligação. Quais são eles? Bom, que nem eu disse, são exceção, mas sim, os verbos de ação podem fazer esse papel aí de ligação. Como, por exemplo, na frase I'm getting old. Eu estou ficando velha. Aqui o verbo está expressando uma característica do sujeito, de estar velho. Então, é um verbo de ligação e é um verbo de ação porque está inclusive no presente contínuo. I'm getting old. Então, há uma certa dinamicidade ali. Logo, pode até não ser totalmente de ação. Alguns dizem que sim, outros dizem que não é totalmente de ação. Mas, enfim, é fato de que existe uma dinamicidade ali, então não é de estado. Outro exemplo. You are acting stupid. Você está sendo idiota. Idiota aqui, stupid, é uma característica, logo é um verbo de ligação, está falando de uma característica do sujeito. Mas existe uma certa dinamicidade ali, então é um verbo ou de ação ou que é parcialmente de ação. Existem essas duas vertentes ali, mas a questão existe sim uma certa dinamicidade. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau!